Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós aqui nos reunimos para buscarmos o conhecimento, trocar experiências e o mais importante, aprendermos uns com os outros. Então, vamos seguir confiantes nessa abençoada oportunidade que nos é concedida. E vamos dar início ao nosso encontro e pedir humildemente a Jesus, esse amigo querido, que possa abençoar a nossa caminhada, que possa nos dar o esclarecimento necessário, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a vontade do Pai se faça sobre nós agora e sempre. Graças te damos, Pai. Obrigado, Jesus e todos os amigos. Que assim seja agora e sempre. Bom, trouxe aqui uma mensagem do livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, onde ela traz ali algumas passagens das vivências mediúnicas do Divaldo, e no final ela traz algumas explicações baseadas nos livros de Allan Kardec, e hoje nós vamos falar sobre a questão da obsessão, tá? Então eu trouxe aqui do capítulo 29, A Louca, onde o Divaldo inicia narrando uma história ali de algum fato que aconteceu com ele, e falar um pouco sobre essa questão da obsessão, né? Então a obsessão ela pode se dar de três formas, né? Segundo Kardec nos trouxe aí nas obras. Pode ser da obsessão simples, né? Que ela se inicia por ideias infelizes, nós podemos ter um estado de raiva ali, de embrutecimento, mas começa ali de uma forma bem singela e pode ir tomando proporções, né? E vai se tornando uma fascinação, né? Onde nós vamos ali perdendo nossa autocrítica, ou autoavaliação, e vamos aceitando ainda mais as ideias, né? E vai evoluindo para a questão da subjugação. Aí onde esse processo de obsessão está instalado mais intensamente, e o médium ali ele vem a perder a total da vontade. A pessoa perde a total vontade, né? Então ela se entrega ali ao espírito que tá obsediando a outra pessoa, tá? Então que estejamos atentos, né, aos primeiros sinais, aquelas irritações que não passam, né? Porque sabemos que todos nós temos os dias que são mais equilibrados e dias que não tanto. Ou então um dia pode começar de uma forma e depois se transformar em outra, mas se for ali algo persistente, algo que nos leve a tirar o nosso senso crítico, aquela vontade de querer mudar, né? Algo que faça, que esteja levando a gente ali para um estado diferente, né? Ideias diferentes, né? Então, tudo aquilo que foge da nossa linha de raciocínio, daquilo que nós estamos acostumados e habituados, num sentido que pode ali nos prejudicar, que possamos estar atentos, porque ela pode começar de uma forma simples, mas ela vai evoluindo, ok? Então vamos acompanhar aqui a história e ela vai elucidar muito bem essa questão, tá? Então vamos lá, do capítulo 29, A Louca. Algumas considerações sobre a agressividade das pessoas. Inicia-se Divaldo narrando a história. É muito difícil julgar pelas aparências. Se uma pessoa é grosseira conosco, não nos ofendamos com essa atitude. Vai ver que a pessoa tinha um motivo oculto. Joana de Ângeles me disse nestes longos anos de convívio, para não revidar, e que nunca devemos acusar a bomba que lhe explode, pois quem assim se dá, porque alguém acendeu-lhe o pavio. A pessoa faz uma grosseria conosco, não porque não goste de nós, talvez porque alguém acendeu-lhe o pavio de cólera na rua e este veio queimando até aqui estourou. Possivelmente nem era contra nós, porém aconteceu. Né? Então olha que bem interessante essa reflexão do Divaldo, né? Que muitas vezes a pessoa chega até nós ali embrutecida, tecendo comentários, enfim, difíceis, mas vai saber lá o que aconteceu com essa pessoa, né, para ela chegar até aquele momento estourar. É que nesses momentos o que a gente acaba fazendo é revidando, né? Então, mas muitas vezes, ou até nós mesmos, né, passando por situações difíceis ali, a gente chega até o outro e
enfim, já chega estourando, vamos dizer assim, né? Falando coisas e situações. Então, fica aí uma questão para nossa reflexão, né? Tentar olhar o outro que possa estar passando por alguma situação, né? E exercitar a busca de nos calarmos, de buscarmos uma outra atitude, mas é um exercício para todos nós, tá? Porque a gente já pega o chamado reflexo, né? O pensamento, o reflexo condicionado, né? Então a gente já recebe e já dá na mesma intensidade, tá? Então é uma reflexão, é um exercício. Tudo para nós aqui na nossa caminhada, na nossa condição, tá? É um exercício. É um exercício a busca do conhecimento, é um exercício a questão da mediunidade, é um exercício a compreensão dos ensinamentos de Jesus, é um exercício sobre os trabalhos de caridade que possamos participar, sobre os estudos da doutrina espírita, enfim, tudo que nós buscamos aqui é um exercício. Assim como na nossa vida prática também, né? A gente frequenta a escola, a universidade, a gente se exercita nessa busca desse conhecimento, e na questão espiritual, na questão moral, né? Não é diferente. Tá? Então nós estamos tendo a oportunidade, né, de buscar esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento nos possibilite trabalharmos nós, né, o autodescobrimento, a autoconsciência sobre nós mesmos, porque aqui estamos, o que buscamos, e seguimos a nossa caminhada da melhor forma, equilibrarmos a nossa vida, né? Então, no nosso íntimo, se nós trabalharmos essas ideias, é elas que vão nos dar força para que a gente possa viver a nossa vida lá fora, nossa vida material, que é muito importante também, tá? Então, tudo para nós é um exercício, tá bom, pessoal? Então vamos refletir muito sobre quem somos e por que aqui estamos. Quando eu era muito jovem, esteve em moda na Bahia um tipo de sapato marrom e branco. Era horrível, mas eu o achava uma beleza. Era de borracha com os 2 dedos de espessura. Ao vê-lo, apaixonei-me e comprei um par à prestação. Eu estava com 18 anos na época. Arrependi-me da compra ao 3º dia. No primeiro, calcei-o e saí, mas ele pesava tanto que me deu cãibras. Entrei num ônibus, o primeiro que passou. Era um veículo que servia ao subúrbio. As pessoas entravam com galinhas, gaiolas, com tudo. Adentravam-se e iam socando quem já estava, empurrando para o fundo. Eu entrei também. Fui empurrado, porém tentando defender o meu sapato. Nisso veio um homem enorme. Chegou no meu pé junto a mim e pisou. Uns 100 quilos. Eu não sentia tanta dor no pé, senão a decorrente de ele estar estragando meu sapato novo. Se ele fosse mais baixo do que eu, acho que eu lhe teria dado um empurrão, porque a valentia da gente é sempre contra o mais fraco. Mas quando o olhei, ele era enorme. Aí foi muito delicado. O senhor quer tirar o pé do cima do meu? Disse Divaldo. Ah, Granfino, não é? Por que não pegou um carro e pisou com mais força? Eu não podia reclamar. O jeito era sair dali. Dei o sinal, quando o ônibus parou, eu empurrei e desci. Fora, olhei o sapato que estava rasgado. Confesso que chorei de raiva, de mágoa, de dor, pois ainda teria que o pagar. Eu era médium, mas ainda não era espírita. Já atendia aos pobres e sofredores. Exercia a mediunidade. Daí a dias, quando estava atendendo a fila em nossa casa, vi o tal homem ali postado. Pensei, ele me descobriu e vem me dar uma surra. Então, quando o Divaldo estava participando do trabalho, quem aparece ali na fila para ser amparado e assistido? Esse mesmo homem, que pisou no sapato. Então vamos ver aqui o que vai desenrolar essa história. Baixei a cabeça e quando ele chegou perto, eu fui olhando devagar. Ele perguntou-me, senhor é o seu Divaldo? Sim, senhor, respondi contrafeito.
Seu Divaldo, eu vim aqui para pedir-lhe uma caridade. Estou com um problema muito sério. A minha esposa está louca. Eu tenho 4 filhinhos. O senhor imagine que eu trabalho nas docas. Estou a ponto de matar-me, porque pela manhã tenho que amarrar a minha esposa no quarto. Tranco meus filhos no outro e saio para trabalhar. À noite eu volto, tenho que dar-lhe banho, dar comida aos meus filhos e tenho que cozinhar para o dia seguinte. Já não aguento mais. Internei-a num hospício e tirei-a. Levei-a no candomblé e me disseram que ela tem espírito. Eu ando provocando todo mundo, para ver se alguém me mata ou se eu mato, porque assim eu não suporto mais. Disseram-me que o senhor é médium. O senhor poderia fazer qualquer coisa para me ajudar? Então ele voltou pedindo um auxílio, que ele estava com um problema na família. Se o senhor tiver paciência de me esperar, quando acabar aqui irei lá com Nilson, para dar-lhe um passe e observá-la. Ele se dispôs a esperar. A fila sempre acabava pela madrugada, 1h30 ou 2 horas. Assim fizemos. Fomos com ele à sua residência. Ao chegarmos, ouvimos-la urrando, luluando. Ninguém dorme, explicou. A vizinhança já deu queixa na polícia. Fomos entrando, acompanhando-o. Ele abriu a porta do quarto e eu entrei. Ela estava toda amarrada de cordas e despida. Ponha um cobertor sobre ela, pedi-lhe, e desamarre-a. Mas seu Divaldo, ela bate em mim, que sou deste tamanho quanto mais o senhor, e eu era magrinho. Não faz mal. Se ela bater, louvado seja Deus. Ele desamarrou-a e eu me aproximei. Meu irmão, por que você faz isso? Ele conversando, né, com a esposa desse senhor que estava amarrada, enfim, passando por todas essas situações. E aí entra a questão da mediunidade, que o Divaldo ele viu o espírito, né, que estava ali junto dela, obsediando-a, e o espírito se assustou com a aproximação dele, com aquele diálogo esclarecedor que ele teve junto dela, tá? Então vamos acompanhar aqui. Você me chama de irmão? Perguntou-me. Então aí no caso é a senhora falando, o obsediado, que estava sofrendo a ação de obsessores, do obsessor. Porque você é meu irmão, disse o Divaldo, só que um irmão que já morreu. Eu não sabia nada do desencarnado. Você não pertence mais à terra, dizia o Divaldo. Você já morreu e está do outro lado da vida. Por que fez isso com ela? Eu comecei a doutriná-la. Eu acho que o espírito gostou de mim, porque se acalmou e sentou-a no chão. Eu tenho raiva desta mulher. Eu odeio este homem. Eu sou fulano de tal. Ele me prejudicou nas docas, tomou o meu lugar. Você se lembra de mim? Perguntou, dirigindo-se ao marido dela. Lembro, sim. E começou uma discussão entre os dois. Então era um espírito ali, ele já estava desencarnado, que teve alguma situação com o esposo dela, né? E aí desencadeou todo esse processo. Então, e o Divaldo começou a esclarecer esse espírito, né? Trazendo ali algumas informações, conversando com ele, sabendo o que se passava, tá? Então foi uma doutrinação, um esclarecimento, uma conversa, né? Um auxílio. Porque todos nós somos necessitados, tá? Então, esses casos de obsessão geralmente é uma dívida, é uma situação que já aconteceu, uma cobrança, enfim, alguma coisa que ficou daquele que está sofrendo, né? Passando sendo obsediado, ou então por aqueles próximos, tá? Então, por isso que é muito importante um tratamento espiritual, onde ocorre esses esclarecimentos da mesma forma. Tá? Então, na nossa casa, nós temos um atendimento fraterno, né, onde são direcionados aos orientadores e tem esses tratamentos também. São muito importantes, porque se nós necessitamos de auxílio, né, do esclarecimento que vai nos ajudar, com certeza esses nossos irmãos também precisam desse esclarecimento. São as dores, né? Todos nós as temos, tá? E começou uma discussão.
Senhor, fique calado, por favor, pediu Divaldo ao senhor. Deixe que eu lhe fale. Quando eu voltei ao normal, Joana de Ângeles incorporou-me e conversou com a entidade. Quando eu voltei ao normal, a mulher estava calma, vestidinha. Retornei lá outras vezes numa semana. Ela ficou boa. O marido se tomou de gratidão e amizade por mim, tornando-se quase um guarda-costas. Onde eu ia pela madrugada, ele ia também acompanhando-me. Meses depois, um dia eu lhe perguntei: Fulano, você não se recorda de mim? Não, senhor, seu Divaldo. Ele tinha 40 anos e me chamava de senhor, a mim que tinha 18. Então, tá uma situação aí bem engraçada. Você não se recorda de um sujeitinho antipático que entrou no ônibus de sapato marrom e branco? Então tá lembrando lá atrás um acontecimento. Não, senhor. Você não se lembra da pessoa cujo pé você pisou? Você nunca me viu? Não, nunca. Então eu lhe contei-lhe o caso e ele me respondeu. Ó, seu Divaldo, naquele tempo eu andava louco. Provocava as pessoas para ver se alguém me matava ou se eu o matava, porque assim eu iria para a cadeia e ficaria livre deste mundo horroroso. Então aquele homem rude, aparentemente, era apenas um homem muito sofrido. Ele tinha um problema tão grande que se tornara grosseiro a fim de ver-se livre da aflição. Isso me ensinou a nunca revidar. E eu não sou uma pessoa boa, mas não revido. Tá? Então é a questão do revide que nós comentamos. É uma reflexão muito importante para nós, né? Daqueles que nos buscam com palavras difíceis, embrutecidos, com as dificuldades, tentar não revidar nessa situação, né? Da mesma forma. Vai saber lá o que passa com o outro, né? Assim como nós também temos as nossas dificuldades. Mas é um exercício, né? Essa questão do revide. Bom, tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Uma reflexão para nós, né? Então vamos lá, que agora tem algumas explicações da Sueli referente a essa história, né, essa vivência mediúnica do Divaldo. Interessante enfoque sobre as causas da agressividade humana. A violenta reação das pessoas é muitas vezes resultante da violência da vida, dos problemas que aturdem o seu ser humano, é o que nós comentamos agora, né? Um homem sofrido, uma mulher louca obsediada. A obsessão, em certo grau, pode ser confundida com a loucura, tá? Que já aí entra a questão da subjugação que nós falamos, né? Onde aquele que está sofrendo ali, está sendo obsediado, ele perde a total vontade, tá? Ele perde a total vontade. Então, a questão dessa moça, dessa senhora que nós acompanhamos, que ficava urrando, enfim, imitando bichos, ela já não tinha mais a vontade, mas ela não escolhia mais, ela não se direcionava mais, não tinha mais o livre-arbítrio, tá? Então esse processo ele foi se intensificando. Pode ocasionar desordens patológicas, como já elucidava Allan Kardec. Entre os que são tidos por loucos, há muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais se tornam verdadeiros loucos, tá? Então é o que aconteceu. Teve ali um esclarecimento, né? Recebeu o passe, as visitas periódicas do Divaldo, e essa mulher ela foi se recuperando, ela foi melhorando, ela foi retomando a sua vida, tá? Então foi necessário ali apenas um tratamento espiritual, tá? Um tratamento de desobsessão, tá? Manuel Filomeno de Miranda, com um brilho que lhe é peculiar, escreve mais tarde, por meio de Divaldo, a excelente obra Nas Fronteiras da Loucura. São deles os trechos abaixo. Queremos deter-nos nas psicopatogêneses espirituais, sejam as de natureza emocional,
pelas aptidões e impulsos que procedem das reencarnações transatas, de que os enfermos não se libertam, sejam as decorrentes do impositivo das obsessões infelizes, produzidas por encarnados ou por espíritos que já se despiram da indumentária carnal, permanecendo, no entanto, nos propósitos inferiores a que se aferram. A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Então ela vai se tornando mais intensa, né? O que nós falamos, ela passa ali de uma obsessão simples até uma subjugação, que é um controle mais amplo do espírito sobre a vontade do médium, tá? Desculpem. Quando a gente fala de obsessão, não significa uma possessão, por exemplo, que muitas vezes as pessoas podem até confundir essa questão, né? Achando que o espírito toma corpo, ele entra dentro do corpo da pessoa e toma conta do corpo. Não. É um controle sobre a vontade, tá? Ninguém pode entrar no nosso corpo e tomar conta. Muito pelo contrário, a nossa casa é nossa, é de cada um de nós. É uma individualidade. Porém, é um controle sobre os pensamentos e as ações da vontade de cada um, tá? Então, isso é muito importante a gente elucidar, tá? Então, vamos lá. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal em razão direta em que o invasor assume a governança. Um contínuo aturdimento o toma. A visão, a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva com o imperativo das vibrações e faixas que registram desordenadamente a esfera física na espiritual. Tá? Então, ela vai evoluindo, né? Então, de uma irritação simples até um controle maior, e faz ali com que pouco a pouco a gente vá perdendo esse controle, essa noção, o senso crítico, o livre-arbítrio, tá? Então vai minando. E justamente, muitas vezes, né, acaba tendo início com irritações, ou então com atitudes desregradas, né, que nós buscamos, algo que nós gostamos, mas que são atitudes desequilibradas, aí fazem com que esses espíritos eles vão tendo um acesso maior a nós, tá? Irritações, o Manuel Filomeno de Miranda, ele elucida alguns livros no Passe, a Doutrinação e a Obsessão. Ele fala, né, algumas situações bem interessantes nesse sentido. Então, todas as situações que nos levem a desequilíbrio, a gente tem que estar um pouco atento, né? Não significa que nós vamos acertar o tempo todo, enfim, que nós somos seres perfeitos. Não, ainda não somos, tá? Mas nós podemos retomar essa questão, né? Aprender, recomeçar, buscar fazer uma prece, continuar, né? Buscar retomar o equilíbrio sobre nossas ações, tá? Para isso nós temos aí um amparo muito grande. Depende de nós, tá? Porque ajuda jamais há de nos faltar. O espírito encarnado movimenta-se num labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando-o, aterrando-o com ameaças cruéis e parasitosa e firme na desconcertada casa mental. Nesses trechos citados, Miranda analisa a obsessão por subjugação, que era o caso da mulher a quem Divaldo vem atender. Tá? Então, esse caso que nós acompanhamos aqui de Divaldo é uma questão de subjugação, tá? Onde o processo de obsessão ele já foi instalado, né? Passando ali pela obsessão simples, pela fascinação, né? E o espírito tinha um controle maior sobre o obsedado, pela vontade do obsedado, tá? Então ele perdeu toda essa vontade, o direito de discernir, tá? Então, mesmo que muitas vezes ele possa ali ter lucidez das coisas, né, das situações, de alguma forma, mas ele não tem forças para lutar contra aquilo, tá? Então, por exemplo, ele sabe que se ele cair, é um exemplo bobo que eu estou dando aqui, tá, pessoal, para o nosso entendimento. Ele sabe que se ele cair na rua, ele vai se machucar, tá? Mas ele não tem forças para conseguir evitar o tombo, tá? Então ele acaba se entregando.
Então, isso aí já é um processo de subjugação. Então, ele vai se agravando. E o mais importante nessas situações, ou numa obsessão simples, ou naquelas ideias pertinentes que nos levem a situações contraditórias, constrangedoras, que a gente busque ajuda, tá? Então vamos buscar ajuda, não vamos deixar esse processo obsessivo se instalar na nossa caminhada. Busque ajuda na casa, através da prece, leitura do Evangelho, se fortaleça intimamente para que a gente possa ter forças para sair dessas situações. Mas sozinho a situação pode se agravar ainda mais, tá? Então vamos buscar ajuda, vamos nos fortalecer para que a gente possa evitar essas situações, que são comuns a todos nós, tá? Então nós estamos aqui passando por dificuldades, né? Somos espíritos que ainda caminhamos entre erros e acertos, e não há nada de errado nisso, é a nossa condição, né? Nós estamos aqui para buscar esses aprendizados e nos fortalecer na nossa caminhada. Então que quando a gente achar que seja necessário, vamos buscar ajuda e vamos nos fortalecer para que a gente siga em frente, tá? Então, espero que todos tenham gostado e fica aí uma reflexão para nós, tá? Para nossa caminhada evolutiva. Então vamos finalizar aqui o nosso encontro, agradecer todo o amparo e todo o amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos. Boa noite a todos, mais uma vez, dando continuidade à nossa palestra desta noite. Vamos falar de um capítulo muito importante do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item 1, ele vai falar da penetração do nosso pensamento pelos espíritos. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, é a 456, é a seguinte: os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então estamos o tempo todo em intercâmbio com o plano espiritual. Então os espíritos, tanto os benfeitores quanto os inferiores, estão o tempo todo a nos observar. Eles nos conhecem profundamente, os nossos pensamentos, observam nossos comportamento. Então, é como ele colocou aqui, né? Esse mundo está em constante comunicação. Pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem. Muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então aqui está bem claro, né? Não tem como esconder nenhum pensamento, nenhum sentimento da espiritualidade. Às vezes a gente tenta esconder até de nós mesmos, né? Mas não adianta fingir, esconder, eles nos conhecem. Os benfeitores vão nos ajudar para que nós possamos ali combater todas as nossas imperfeições e dar continuidade à nossa evolução.
trabalhando por nossa melhoria, mas os inferiores, eles ficam atentos a esse comportamento, a esses pensamentos difíceis para atuarem negativamente sobre nós. E é assim que os espíritos obsessores, que todos nós temos, infelizmente, espíritos que, devido ao nosso passado de erros, nos perseguem, nos caluniam, e eles ficam atentos, observando essas brechas, esses sentimentos que carregamos ainda em nossos corações inferiores para poder atuar sobre os nossos pensamentos e automaticamente sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento, certo? E a pergunta 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, aqui está bem claro como é que pode ser essa atuação, e às vezes ela é muito mais intensa do que nós percebemos, né? E ele complementa que a nossa alma é um espírito que pensa. Então, muitos pensamentos nos ocorrem a um só tempo. Nesse conjunto todo, né, de pensamentos que nos chegam, há sempre os vossos e dos espíritos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, é por isso que nós temos que aprender a ter discernimento, a nos conhecer e saber o que vem de nós, o que vem de uma influência externa. Com o tempo, se a gente começa a estudar, a nos observar, a gente vai tendo essas percepções. Não é fácil, porque é muito sutil essa influência, né? Então, a gente tem aí duas situações bem parecidas. A gente tem que estar sempre observando e sabendo com o tempo distinguir. Isso é um aprendizado, é uma conquista. E ele continua: com que fim os espíritos imperfeitos vos induzem ao mal para vos fazer sofrer com eles? Infelizmente, como eu falei, nós temos uma ligação espiritual com esses espíritos, nós atraímos eles. A doutrina espírita nos esclarece que não há vítimas, né? Se eles estão nos influenciando, é por alguma razão. Estamos dando abertura, temos uma ligação com esse espírito, e esses espíritos imperfeitos, eles são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens na Terra. Nós devemos progredir, não é? Na ciência do infinito. Então a gente passa por essas provas do mal até chegar ao bem. Os espíritos benfeitores, a missão deles é de colocarmos no bom caminho. E quando más influências agem sobre tu, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer, não é? Então, eles só podem atuar se encontrar em nós esse sentimento que dá abertura para a influência negativa deles. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir, né? E a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Entendem? Então, esse tema é sem dúvida muito importante, porque toda a nossa vida é dada através de atitudes, né? E muitas vezes nos deparamos diante de momentos em que já não sabemos mais o que fazer ou como reagir. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem aquele ensinamento do Evangelho: na dúvida, abstente. Então é preciso muitas vezes silenciar e esperar para que possamos estar prontos para agir, né? Sabendo
de tudo isso, né? Que os espíritos exercem em nós grande influência através dos pensamentos, que eles nos dirigem, e muitas vezes sem percebermos, muitas vezes passamos a agir através das suas sugestões, porque, como foi dito aqui, eles conhecem nossos pensamentos, né? Aquilo que nós escondemos até de nós mesmos. Conhece os nossos medos, nossas inseguranças, incertezas. E, infelizmente, como espíritos inferiores, eles se utilizam dessas ferramentas para nos desequilibrar, né? Para atuar negativamente sobre nós. Daí a necessidade de sempre estarmos com nossos pensamentos em harmonia, vibrando amor. Quando assim estamos, em prece, orando e vigiando, sempre teremos boas inspirações. E sem que percebamos, estamos auxiliando o nosso próximo também, né? E tornando a nossa vida mais tranquila, mais feliz. Já sabemos também que vivemos a lei da ação e reação. Colhemos o que plantamos, ou seja, quando procuramos ser caridosos, amorosos, recebemos e encontramos em nossos caminhos pessoas que fazem o mesmo conosco. E assim se dá também com o nosso pensamento. Nós temos que manter sempre uma boa sintonia. Boas ideias, muitas vezes, podem ser, na verdade, boas inspirações. Sabemos que quando estamos em sintonia com um plano maior, ele sempre estará agindo sobre nossos pensamentos em nosso auxílio e do próximo. É preciso cuidar para que os espíritos inferiores não atuem em nossos pensamentos, pois é assim que se iniciam e se desenvolvem situações muito sérias de obsessão. O mal, ele se utiliza dos pontos fracos das pessoas para dominá-las. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com sentimentos de medo, de culpa, porque são brechas, né, para que esses espíritos atuem. Eles manipulam esses sentimentos, fazem ampliar em nossos corações. Eles conhecem nossos pensamentos mais íntimos, de tristeza, de angústia, e eles começam a atuar ampliando sugestões mentais. E vão minando a resistência dessas pessoas, né? E acabam por dominá-las. Então, o caminho que a espiritualidade nos mostra é não se deixar envolver pelo negativismo, procurar ser otimista. E é o primeiro passo para se libertar e se proteger dessas influências. Nós temos o ensinamento do Mestre, né, onde ele nos convida, muito importante, o orai e vigiai. Então, esse é o caminho. Nós temos que estar muito atentos em prece e nos conhecendo, nos observando, para nos proteger, para poder perceber essa influência e afastar o mal de nós mesmos. Como foi dito aqui, esses espíritos imperfeitos têm ligação conosco porque nós também somos imperfeitos, estamos num estágio de evolução. Então vamos ter que passar por essas provas todas, não tem como. A nossa missão ali, nosso aprendizado aqui na Terra é a evolução, e vamos resgatar esses erros através dessas experiências. Confiar muito na assistência da espiritualidade que não nos falta, E aí vem a pergunta, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? É a pergunta 469 aqui. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. É assim que nós vamos repelir a influência dos espíritos inferiores.
Então, guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que influenciam em nós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e todas as más paixões. Desconfiai de tudo aquilo que exalta o nosso orgulho. E sempre na nossa oração, né? Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lembre-se, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele faz, é pela sua própria vontade e vai ter que sofrer as consequências, né? Mas infelizmente ainda estamos nessa condição de nos influenciarmos uns aos outros. Então, sempre estar atento, pedindo a Deus o auxílio, para que possamos estar numa sintonia equilibrada. Não é fácil, porque o nosso dia a dia nos traz situações em que nos perdemos, né? Então, tem dia que nós estamos melhor, tem dia que vem um desânimo, uma tristeza, mas esse é o aprendizado, a gente vai combatendo, compreendendo as situações que a vida nos apresenta. Para terminar, eu gostaria de ler uma mensagem do Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, que nos dá um roteiro desse comportamento. Vejam só. Na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teme ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É assim, né? A existência de todos nós. Estamos nessas duas situações. Um passado de erros que teima em ficar e o presente que é nos dado o convite de nos melhorarmos. A sombra e a luz, como ele fala aqui. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. O mundo nos convidando a várias atitudes infelizes, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então, grita o mundo pelo verbo dos amigos e adverte o Cristo, que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo. Levanta-te e anda. O mundo diz, faz o que desejas, mas Jesus nos lembra, não peques mais. O mundo nos diz, destrói os opositores, e Jesus nos alertou, ama os teus inimigos. Perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, mas Jesus nos alerta, avança enquanto tens luz. O mundo censura como quiseres, Jesus não condenes. Ora pelos que te perseguem e caluniam. O mundo nos diz, acumula ouro e poder para que te faças temido. Mas Jesus nos disse, provavelmente nesta noite pedirão tua alma e o que amontoaste para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á a rumo certo. Muito bela essa mensagem do Espírito Emmanuel, que nos mostra claramente, né, como que é a vida no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui
no presente. Essa encarnação é a mais importante porque ela é decisiva em termos de escolha. Nós temos todo um passado de erros, imperfeições a combater, e nós podemos mudar muita coisa no presente e ter um futuro mais tranquilo em termos de encarnação, de aprendizado, de evolução. Então fica aqui sempre o convite, né? O mundo, infelizmente, nos chama para atitudes bem difíceis se não tivermos o Evangelho no coração. Então, o caminho é buscar os ensinamentos de Jesus, sim, e combater diariamente, constantemente, os sentimentos, né, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, porque infelizmente todos nós temos. Nós somos muito apegados e ainda necessitamos de toda essa questão material. Não é fácil, é um aprendizado, por isso que renascemos quantas vezes forem necessárias, mas já é hora de estarmos atentos, né? Porque muito já conhecemos, e aqui muito foi dado, muito será pedido. Então fica a nossa gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita, que estejamos atentos no nosso dia a dia, lembrando que estamos aqui para evoluir, para aprender. Então sigamos em frente, confiantes, que o auxílio não nos falta, mas a responsabilidade, a escolha é de cada um. Que a tua paz possa envolver, Senhor, a todos que nos ouvem nesta noite. Nosso pedido por todas as famílias, por todos aqueles que estão desencarnando, retornando à pátria espiritual. Sabemos que o amparo não falta a nenhum de nós. E fica aqui a nossa gratidão, porque temos a certeza, Senhor, que todos estamos sendo amparados. Que assim seja. Uma boa semana para todos.